Pessoal, bom dia mais uma vez. Queria agradecer a presença de todos que estão aqui também presencialmente e quem está aí na internet nos assistindo. O Desperta ele tem essa característica de trazer um convidado e a gente só vai aumentando o sarrafo, né? A ideia é que a gente possa trazer pessoas para compartilhar com o nosso time da empresa ideias, insights, vivência, cases, possa contar a sua história e que a gente possa replicar isso também no nosso canal no YouTube. Muitas pessoas no início nos pediam, era um evento era fechado e acabou que cresceu muito. E hoje eu também quero agradecer já a presença da Jana Caputo. Eu que agradeço o convite, Ravel. A Jana foi realmente um convite que a gente ficou muito feliz dela ter aceitado. Que a Jana, a gente sabe que a agenda dela é muito corrida, a gente sabe os inúmeros afazeres, né? A Jana que é mãe, esposa, empresária, está nessa nova fase de empreender, ensinar as pessoas a vender também. E nada melhor do que ter uma mulher que tem todos os pilares da vida muito bem alinhados no mês das mães, né? Verdade. Então, Jana, o intuito do Desperta é um bate-papo, a gente já falou sobre isso, que não tem muito roteiro, né? A gente deixa as nossas ideias acontecendo, né? E a gente sabe que se a gente fosse para ouvir a tua história de verdade, a gente ficaria aqui 2 dias. Porque tem Isso. Tem muito case legal, né? A Jana, além de ter um case fantástico, chegou da China há pouco tempo, né? Veio de uma missão com vários empresários, né? Ela esteve com o Paulo Vieira, uma turma bem legal lá na China, buscando novas oportunidades e também vendo um cenário diferente do que a gente tem no Brasil hoje. Então, ela está com a cabeça fervendo e tem muita coisa para compartilhar com a gente. Jana, eu vou te deixar à vontade, a gente queria te ouvir. Obrigada a todos, bom dia, obrigada pela equipe da 2Ls, um prazer imenso estar aqui participando do Desperta. E quando o Ravel fez esse convite e falando especialmente do Dia das Mães, eu acho que é importante eu contar um pouco da minha trajetória. Legal. Né? Acho que desde os 14 anos eu sou vendedora, eu iniciei minha equipe de vendas muito cedo, eu trabalhei com equipe de vendas muito cedo, eu trabalhei com lojas. E aos 14 anos eu trabalhei numa loja de roupa masculina. E nessa loja eu venho de uma família de classe média. Meu pai era um vendedor, um representante comercial, minha mãe uma secretária parlamentar. E eu não tinha necessidade de trabalhar, mas eu tinha muita vontade de ter o meu próprio dinheiro. E quando eu fui trabalhar nessa loja de roupa masculina, lá eu me deparei com vendedores que tinham famílias que sustentavam suas casas. E chegando lá, eu comecei a perceber que eles eram muito responsáveis pelos seus resultados. E eles batiam metas, eles ganhavam muito dinheiro aos meus olhos naquela época. E foi interessante porque ao observar esses grandes vendedores, eu comecei a fazer como eles faziam. E ao fazer como eles faziam, eu comecei a obter os resultados que eles também obtinham. E é interessante porque teve um ano, eu trabalhei por lá mais ou menos uns 2 anos. É interessante que no final do 2º ano que eu já estava lá, que eu fiquei em primeiro lugar no ranking daquela empresa, eu já conseguia entender o processo que hoje, tecnicamente, a gente chama de modelagem, que é você olhar a excelência que tem no outro, aplicar a excelência em você e obter resultados semelhantes. E mais ou menos com 16 anos e meio, eu perdi meu pai de uma forma repentina, ele faleceu. E quando ele faleceu, ele era o provedor da nossa casa, eu optei por sair dessa loja e ao sair dessa loja eu fui trabalhar no negócio dele, juntamente com meu irmão por um determinado período. Eu sempre falo que eu não escolhi ser vendedora, que vendas me escolheu. Não era o meu plano original ser uma vendedora, o meu plano original era trabalhar com publicidade, trabalhar com jornalismo, mas naquele momento eu tive que fazer de vendas o meu sustento. Já não era mais a menina de 14 anos que ia vender para ter o seu próprio dinheiro e fazer o que quiser com o seu próprio dinheiro. Agora eu já era uma jovem de 16 anos que tinha outros compromissos. E nova, né? Muito nova. Muito nova para ter responsabilidades. E logo em seguida eu passei de um processo seletivo muito interessante, muito difícil, que foi da Xerox do Brasil. Foi minha primeira experiência numa grande multinacional como vendedora. E ali eu acredito que seja o momento em que a profissionalização dessa área ela veio com muita força para mim.
É interessante o modelo de treinamento da Xerox para colocar os seus vendedores no mercado. A Xerox ela faz o seguinte, ela faz a contratação dos seus vendedores, faz uma seleção rigorosa, e aí, antes de colocar o vendedor a campo, ela deixa mais ou menos uns 30 dias treinando, em treinamento. E ao treinar por 30 dias, simulam milhares de situações de mercado do dia a dia. Então, eu aprendi muita coisa antes de ir a campo. E essa mentalidade de fazer o treinamento, de entender a empresa, de simular situações reais, de vendas antes de vender, é de uma inteligência incrível. Eu não entendia isso muito na época, né? Por que eu não posso ir a campo? E depois desses 30 dias, a Xerox colocava a gente para sair com os melhores vendedores da empresa. Então, além desse vasto treinamento, você saía com os melhores. Para quê? Para você também se tornar como um deles. Então, eu saía a campo com os melhores também, a gente aprendia novas técnicas, uma forma de abordagem mais profissional. E interessante como, pegando a modelagem dos melhores, no final do ano eu também me tornei a melhor vendedora daquele ano, ganhando um prêmio nacional. Então, hoje eu tenho certeza que a excelência em tudo que você fizer parte de um modelo de alguém que você admira, que você gosta, um profissional bem-sucedido, e você fazer como ele faz. Se tiver alguma oportunidade, vai a campo, veja lá como a pessoa faz, como ela trabalha, como ela atende, como ela aborda, que eu tenho certeza que ao você aplicar essa forma, você vai ter resultados. Na verdade, não é nenhuma questão de você invejar o que a pessoa faz, né? Não. É você se espelhar no que ela faz de melhor. E você pode ter várias referências também, né? Exatamente. Porque você falou que vocês treinavam exaustivamente, Exatamente. Depois iam a campo com os melhores para terem a mesma, respirarem. Tem muita coisa que fala, né? Que você é a média das 5 pessoas que você anda, né? Então, essas multinacionais, elas só põem você para andar com leão. Não dá para andar com cordeirinho, não, né? Não dá, não. Não dá mesmo. Com certeza, esse contágio ele é fundamental. E aí, depois que eu tive esse resultado na Xerox, eu fui convidada para trabalhar na 3M. Convidada não, também passei por um processo seletivo muito duro. E eu me lembro que numa última entrevista, eu já tinha passado por 4 entrevistas, e a 5ª entrevista eu tinha que fazer uma apresentação sobre o produto mais importante que eu vendia. E aí eu fiz uma apresentação de mim mesma, que eu tenho entendimento de que o produto mais importante que eu vendo sou eu. Né? Então eu fiz uma apresentação sobre a minha vida, sobre os meus anseios, a minha visão, os meus sonhos, os meus objetivos. E foi interessante porque eu saí de uma empresa altamente competitiva, que era a Xerox, e fui para uma empresa extremamente relacional. Então para mim foi um choque de cultura muito grande. Sair de resultado para trabalhar com relacionamento. Então, é interessante porque quando eu fui trabalhar com relacionamento, eu mesma fui surpreendida com uma falta de autoconsciência das coisas que eu fazia no meu dia a dia. Então, por exemplo, eu chegava para trabalhar e eu ia para o computador agendar os meus clientes e ia a campo para vender. E a 3M, ela queria muito que a gente se relacionasse com as pessoas das empresas, trocasse experiências e conversasse com as pessoas, até o momento em que o meu chefe me chamou e ele falou: Janaína, você precisa conversar com as pessoas, né? Você precisa se relacionar com as pessoas que estão à sua volta, que faz parte da sua equipe. E lá na Xerox, como é que a gente fazia? A gente entrava, eram 70 pessoas num campo de vendas, chegava 8 horas da manhã, 8h30 estava todo mundo no campo e voltava só 4h30 da tarde para dizer o quanto você tinha vendido naquele dia. Então, de manhã você fazia a sua agenda, você apresentava a sua agenda para o seu chefe e no final do dia o que você vendeu, prestação de conta. Ritmo aceleradíssimo, né? Aceleradíssimo, loucura. E fora ritmo acelerado, para alcançar resultado, uma competição transparente, né? Transparente, porque ali a Xerox ela foi concebida naquele momento da história dela como uma empresa que servia a área comercial. Todas as áreas da empresa, administrativo, RH,
tecnologia, todo mundo servia a área comercial. E a área comercial era uma área muito forte. Era uma área que o vendedor ele era muito valorizado. E assim, sinceramente, hoje eu não vejo mais a área comercial hoje como sendo a principal área dentro de uma organização. E é, ao mesmo tempo, a principal queixa dos empresários, dos empreendedores, de não terem vendedores formados e autorresponsáveis para trazer os seus resultados de vendas de uma forma mais... eu não queria falar autorresponsável, mas é autorresponsável. Você saber que de manhã você vai sair, você escolhe fazer aquelas vendas e no final do dia você prestar conta. Na verdade assim, o resultado ele precisa de alguma forma acontecer, né? Precisa. E é interessante a gente ter essa visão de multinacional, porque Brasília a gente não tem muita indústria, né? Na verdade, quase não tem indústria e esse perfil de multinacional, a gente tem até eu não sei em porcentagem, mas eu pelo menos conheço poucas pessoas de multinacionais. Tem pessoas aqui de indústria farmacêutica, de grandes laboratórios, empresas de química, de tinta, que você acaba tendo sim multinacionais, mas que teoricamente não estão locados aqui, mas que passam por treinamentos, né, em outros estados, enfim. E é interessante a gente trazer essa realidade para Brasília, porque parece que aqui a mão de obra é um pouquinho mais penosa do que em outros estados, né? E na parte de venda, principalmente, eu vejo isso. Porque a gente dificilmente enxerga, eu falo, o empresário, quando ele contrata, ele dificilmente enxerga a importância desse treinamento para liberar a pessoa para ir para a rua vender. Né? E às vezes você quer contratar a pessoa e quer que ela venda imediatamente. Existe um tempo de conhecimento, de maturação, né? Você precisa ter maturidade para vender aquele determinado produto. E é interessante a gente observar esses gigantescos, esses colossos de venda, né, Xerox, 3M, porque você vê que assim, eles te dão ferramenta o suficiente para depois te cobrar o resultado, mas eles te cobram entendendo que você já tem capacidade suficiente para poder entregar aquilo ali, né? Exatamente. Aqui a gente tem um grande concorrente do vendedor que é, para mim, o governo. Pessoas que estão na área de vendas, que não entendem o porquê vender como uma missão, como uma paixão, que não encontra realmente a sua razão de acordar todo dia e fazer o negócio acontecer, essas pessoas acabam optando por ter uma vida mais tranquila, mais estável. E elas saem das vendas para estudar para concurso público. Porque se você não tem esse porquê vender, qual é a minha razão que eu vou levantar hoje, eu vou fazer negócios, é difícil você gerar resultados. Na verdade, você tem que ter o seu próprio desafio, né? Eu estava ouvindo um podcast ontem, até vou repetir, vou escutar ele novamente, que falava assim, que se os teus sonhos não estão te dando medo, muda, porque tem alguma coisa errada. Verdade. Se os teus sonhos estão cabendo dentro do seu orçamento atual, meu amigo, se preocupa, porque tu está prestes a parar na vida. Então, eu acho que realmente em Brasília a gente tem esse concorrente, que é esse sonho. Porque eu não acho que é errado fazer concurso, não, mas desde que tenha um propósito. Né? Eu quero ser policial porque eu quero ajudar a população, eu quero que o efetivo seja melhor, mas o que não soa bem aos meus ouvidos é assim, eu preciso de um concurso para ter segurança financeira. Sim. E aí não tem propósito. E você tem milhares de pessoas que estão concursadas, né, com estabilidade infelizes. E o propósito é zero, né? Exatamente. E talvez a gente está num momento muito de falar de empreendedorismo, de propósito, mas eu acho que tudo na vida é propósito. A minha esposa falou a seguinte frase, que a maior tragédia da vida é você morrer sem saber o seu propósito. É verdade. Então, eu vejo que as vendas, porque tem até um rapaz, o Bruno Vanek, da Barbearia Corleone lá em São Paulo, ele disse que a única profissão que existe é vendedor. É verdade. Porque o dentista, ele precisa vender. O médico, na hora que ele está fazendo um atendimento, precisa, teoricamente, vender para trazer. E assim, todo mundo, de alguma forma, precisa se vender ou vender, né? Então, a venda, ela traz muito esse desafio. Cara, eu preciso de um próximo resultado. Eu preciso sair do comodismo, né? Aquela velha história. Para ficar para trás, basta estar parado. Eu uso uma frase que é, se eu tenho por que vender, não importa o como. Né? O como é o sacrifício, é o esforço, mas sem sombra de dúvida é a profissão mais bem paga do planeta. Os grandes vendedores são os que mais ganham no mercado. É exatamente pelo que você falou, porque todos nós vendemos os nossos serviços, a nossa imagem, o nosso projeto, a nossa ideia, mesmo você sendo um funcionário público,
Você tem uma ascensão de carreira quando você se posiciona, quando você tem uma postura, quando você vende também internamente o seu trabalho. Então, isso que você trouxe é importantíssimo, porque muitas pessoas, muitos profissionais não se veem como vendedores. E é um grande erro. É um grande erro não ter essa... Jana, e uma pergunta. Você está vivendo um novo momento aí da tua vida, né? Você passou por essas grandes multinacionais. Acho que depois da Xerox você ainda passou em outra, né? Eu trabalhei 10 anos na Franklin Covey, que é uma empresa de desenvolvimento humano. Ela vende treinamento para líderes, formação de equipes, e eu trabalhei 10 anos vendendo para governo. E lá também você teve um grande reconhecimento, né? Sim, sim. Exatamente sobre essa frase, né? Se eu tenho porquê. Quando eu trabalhei na Franklin Covey, antes de trabalhar na Franklin Covey, eu tive muitos insucessos em vendas. Eu tive muitos... eu entrei, para você ter uma ideia, em 3 empresas falidas, né? Eu entrei numa empresa grande, e ficou 3 meses, 4 meses sem pagar meu salário. Aí saí dessa empresa, fui para uma outra empresa para tapar o buraco dessa. Essa empresa também estava falida e uma terceira empresa também falida. Então eu tive um período obscuro, um deserto na minha carreira. Resiliência, né? Resiliência, porque a vida do vendedor se você vende, você ganha. Se você não vende, você não ganha. Se você tem algum salário fixo, esse salário é muito baixo. É um salário para custear a sua gasolina, alimentação e pronto. E aí, depois desse deserto, eu entrei numa agência de publicidade. Foi um trabalho maravilhoso que eu desenvolvi, que eu levei muitos clientes. Trabalhei em produtora, fui diretora comercial de uma produtora de filme. Também foi um trabalho fantástico que eu realizei. E, em seguida, eu fui para a Franklin Covey, que é essa empresa de desenvolvimento. E, como uma empresa de treinamento, eu fui muito treinada. Eu fui muito desenvolvida. Então, eu aprendi muita coisa nessa empresa e me apaixonei pelo porquê dela. E o porquê dela se tornou o meu porquê, porque eu entrava nas empresas e eu percebia o quanto era fundamental ter aquela empresa dentro dos meus clientes. O quanto haveria um impacto muito grande se nós conseguíssemos atingir maior número de pessoas dentro do governo. E isso aconteceu de uma forma maravilhosa. Toda venda bem construída, bem embasada, com grandes resultados, ao meu ver, ela tem um processo de maturidade. E lá na Franklin Covey, que eu trabalhei com maturidade, com relacionamento. Essa foi a minha principal estratégia para trabalhar com o governo. Porque o governo tem o tempo de negociação. Não é uma empresa que você apresenta e no mês seguinte ela decide comprar. Tem um processo de relacionamento, de você fazer a sua marca, documentação. É um namoro longo, né? É longo, é um ciclo de vendas muito longo. Na verdade, até dar o primeiro beijo leva tempo ali, né? Muito. E quando muda de governo? Mudam as pessoas. Então você começa o relacionamento tudo de novo. E foi interessante porque depois de 3 anos de trabalho, formiguinha mesmo, relacionamento, paciência, eu comecei a ver grandes resultados dentro da empresa, né, e fazer grandes negócios. E o interessante é que a Franklin Covey ela tem um modelo de negócio que é extremamente escalável. É extremamente escalável. O que isso significa? Significa dizer que se eu desenvolver a habilidade de um facilitador, de um treinador dentro do governo, esse treinador ele vai poder dar treinamento para toda a empresa. Show. Então, é um negócio que ele fica mais viável para o cliente e ele, ao mesmo tempo, pulveriza o seu conhecimento dentro das diversas áreas. E num desses modelos de negócio, eu fiz uma grande negociação, que foi o meu maior cliente nesse período, em que estive na Franklin Covey, inclusive desenvolvendo a maior venda mundial dessa empresa, que eu desenvolvi a maior do Brasil e a maior em nível mundial. Então, mas não foi de um dia para a noite, foi uma construção. E tudo com estratégia de relacionamento. Tudo começou, eu demorei mais ou menos uns 6 meses para descobrir quem era a pessoa
responsável, a decisora, mais ou menos uns 6 meses, era uma empresa muito grande. Essa empresa tem quantidade de pessoas que trabalham nela maior do que muitos municípios brasileiros, mais ou menos uns 100 mil pessoas, umas 100 mil pessoas dentro dessa empresa. Então eu demorei uns 6 meses para descobrir quem era a pessoa-chave, a decisora, e eu convidei essa decisora para um evento absolutamente gratuito, e ela foi, ela adorou, e a partir daquela semente a gente foi trabalhando de pouquinho em pouquinho até ela pulverizar esse treinamento para mais ou menos, esse projeto é um projeto para 22 mil líderes, capacitar e impactar 22 mil líderes, e até hoje essa empresa tem contrato com a Franklin Covey, até hoje, apesar de eu não estar lá há mais de 2 anos, tem um legado, né? Já tem um legado e a empresa continua vendendo. Jana, fantástico, né? A gente fica vendo essas histórias. Quando você fala de um período de 6 meses de venda, eu fico pensando em como é que trata a ansiedade nesse momento, né? Porque você, de repente, está vendo a cenourinha tá ali na frente, mas você está correndo e ela correndo também, né? E é uma maturidade grande esperar por 6 meses e ter essa... Eu vejo muita resiliência aí, né? Porque talvez você não está nem vendo a cor da comissão ou seja o que for do resultado, né? A PLS, seja lá o que for que a empresa paga. Mas muito legal. E, Jana, conta pra gente, esse novo momento agora, você teve você resumiu aí a tua história, né? E agora você vai ensinar as pessoas o que você aprendeu nesse tempo, né? Quando eu estava mais ou menos no 5º ano da Franklin Covey, eu fui para os Estados Unidos participar do treinamento com o Anthony Robbins, e lá eu descobri que eu já tinha muitos anos de experiência na minha área, e eu gostaria de compartilhar com as pessoas a minha experiência dentro do que eu vivi, assim, como fazer e como não fazer. Então, esse projeto de compartilhar minha experiência, facilitando o processo das vendas e ensinando, foi mais ou menos um projeto de 5 anos de maturidade, de entendimento, o que fazer, como fazer. Até o momento que, mais ou menos há uns 2 anos atrás, eu decidi, e desde então eu venho compartilhando a minha experiência com as pessoas. A diferença, Ravel, para mim, a diferença é que antigamente eu vendia outras marcas, né? Eu vendia portfólios. Agora eu vendo a minha marca. E tem uma diferença muito grande, né? Tem uma diferença muito grande. Eu acredito muito naquilo que eu vendo, naquilo que eu faço, no que eu passo, na minha experiência. Eu não vou como um professor, mas eu vou como um facilitador, como uma pessoa que já esteve do lado de lá, que conhece as dores e os problemas de cada pessoa que vende, independente de ser vendedor profissional ou de ser profissional liberal, de ser uma empresária, um empreendedor, que é justamente o empreendedor e o vendedor, na minha concepção, ele tem o mesmo conceito. Porque o empreendedor, ele tem que ter a habilidade número 1 relacionada a vendas. Se o empreendedor não vender, não tiver todas as habilidades de um vendedor, justamente que você falou, resiliência, razão para fazer acontecer, formar seu time, entender o valor que você vende para o seu cliente, o empreendedor ele desiste. Porque ele não tem habilidades fortes, enraigadas de vendas, que é isso que a gente aprende para empreender. Então, pessoas querem empreender sem ter habilidades cruciais para fazer acontecer, apesar do tempo. Não importa o tempo que você vai ter sucesso no seu negócio, nas suas vendas. O porquê, ele é muito mais forte. Então, o tempo é uma consequência, né? Você quer plantar hoje e alguns empreendedores querem colher no mês seguinte, mas não é assim, é uma lei diferente. O Simon Sinek, ele tem esse Golden Circle, né? Que o why está lá no meio, né? Que é o principal, né? O que e como são muito importantes, mas o porquê, ele é que traz, eu acho, o espírito da coisa, né? É muito legal. Com certeza. E você falou comigo, assim, outro dia a gente batendo um papo, você falou que o teu produto, o que você vai ensinar as pessoas a venderem, todas as suas técnicas, ele não é somente uma palestra motivacional, ele na verdade tem conteúdo mesmo, e tem exercícios, tem toda uma ferramenta, uma metodologia. Exatamente. Isso é legal porque você sai dessa que a gente fala muito eu escutei o seu tempo atrás, escutando o Primo Rico, né, o Thiago Niro, que é um empreendedor de palco.
é aquele que vai cara no palco, ele dá um show, mas perguntar o que ele já fez na vida, ele jogou PlayStation e tocou guitarra na casa da mãe dele, mais nada. É isso mas mesmo. ele adora estar no palco dizendo sobre empreendedorismo. E você passou realmente, você viveu o que é empreender. Passar em 3 empresas falidas, de repente você chega na terceira e fala, meu Deus, o que você está querendo falar comigo, né? Porque desse jeito. E é legal porque o que você vai apresentar, né, para o público na internet daqui a um tempo, né, presencialmente, né, em company, na verdade são ferramentas e metodologia. Metodologia. E é interessante porque justamente quando eu desenvolvi essa metodologia, minha própria metodologia, eu fiz uma leitura muito da minha história de vida. Então, eu dividi em 3 módulos, né? Eu falo sobre a vendedora de si, a vendedora de solução e a vendedora de sucesso. Eu entendi que tem uma jornada para você realizar grandes negócios e negócios, vamos dizer, resistentes, né? Sustentáveis. Caiu uma ficha aqui. Caiu uma ficha aqui. Tem um processo para você fazer negócios sustentáveis. E quando eu falo desse primeiro módulo da vendedora de si, eu estou trabalhando habilidades de dentro para fora. É a venda de dentro para fora, né? Primeiro eu tenho o processo da autoconsciência. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo no meu dia a dia para entender se esse princípio de vendas ele funciona ou não funciona. Então, na autoconsciência, eu abordo muito sobre autoconfiança, autoliderança, autorresponsabilidade. Empresas me procuram para trabalhar técnicas de persuasão e de vendas, técnicas de fechamento. Mas eu tenho um entendimento que se você não passa pelo estágio número 1 com a sua equipe, com os vendedores, entender por que eles vendem, qual é o benefício, o valor que aquele produto da empresa realmente resolve na vida do cliente, ele não vai trabalhar com sustentabilidade para um segundo momento. Então eu falo da autoconsciência, eu falo também da comunicação persuasiva, o poder da influência da comunicação persuasiva, e também falo do propósito, esse porquê vender. Então, esses 3 módulos, eu dou muita técnica, muita ferramenta, muito conceito para trabalhar a venda de dentro para fora. Num segundo momento, aí sim, eu estou falando de venda de solução. Aí a gente vai trabalhar com prospecção, qualificação de clientes, fechamento, objeção, toda a parte técnica do negócio, né? E num terceiro momento, eu trabalho com um método sobre como é que eu sempre alimento os meus clientes e sempre faço negócio com eles. Porque eu já prospectei, eu qualifiquei esses clientes. E agora, como é que eu fico fazendo a máquina de vendas girar? Está lá no terceiro e último módulo. Pessoas querem pular etapas, querem fazer a máquina de vendas girar. Mas existem princípios que, no meu entendimento, você precisa passar pelo processo para antes você obter resultados sustentáveis e de longo prazo, e sempre, todo mês. Né? Porque tem vendedor que vende 0 no mês, 1 milhão no outro, 0, 100 mil, e vai, sobe e desce, sobe e desce. Como os meus últimos anos na Franklin Covey, eu tive sucesso e fiquei em primeiro lugar durante vários anos consecutivos, hoje eu sei o que funciona e o que não funciona, mas antes eu não sabia. Legal. Antes eu não sabia. O meu resultado, em muitas situações, ficou também nesse sobe e desce, que é natural do vendedor que não entende o que é que está acontecendo. Porque vendedores acreditam que somente na prática você aprende. E não, às vezes é preciso. E eu acredito hoje que sempre é preciso você se desenvolver, às sempre vezes dá um passo para trás. Dá um passo, vários passos para trás, para ter os resultados. Aí eu estou falando de grandes resultados, de grandes negócios, tá, Ravel? Aí depende do seu sonho, depende do tamanho do que você quer que seu negócio alcance. Aí sim a gente está falando do tamanho do apetite. Do apetite. Tem gente que está na média e está tudo bem. É interessante você falar essa questão do apetite, né? Recentemente eu vi uma entrevista com o Eike Batista, né? E, enfim, tirando as coisas que não me cabem opinar também,
Ele é uma máquina, né? O cara é uma águia Ele mesmo, né? E você vê a fala dele, ele falando, eu não sei a idade do Eike hoje, mas eu acho que ele já deve ter mais de 60. Com certeza. E a linguagem dele é tão atual quanto de qualquer garotão de 20 anos. Eu falo a termologia, ele sabe os termos, ele sabe falar de startup, ele sabe falar de aceleração, ele sabe falar de IPO, ele sei, enfim. E a conversa que ele teve, ele já está em vários negócios. E ele fala assim, e ele respondeu justamente isso. Eike, o que você está? Ele falou, olha, eu aprendi a fazer grandes negócios. Porque o meu apetite ele é grande. Eu não vou fazer, vou perder. Então, assim, e são todas apostas, né? Então, ele fala muito isso. E ele, na entrevista, falava o seguinte, que o mal do brasileiro que não aprende a ser rico é que faz negócio para 1, 2 anos. Ele fala, ó, se o cara me apresentar um negócio que não tem, no mínimo, 10 anos para frente para esperar o resultado, eu tô fora. Isso me lembrou, sabe o quê? A mentalidade chinesa. Os chineses, eles fazem negócios de longo prazo. Eles são treinados para fazer negócios de longo prazo. Então, brasileiros vão para lá buscar oportunidades, mas têm justamente essa mentalidade de 1, 2 anos. E eles não, eles pensam em longo prazo. Então, qualquer negócio que se faça com chinês tem que pensar em longo prazo. Planejado, estruturado e cultivado. A gente quer fazer uma reunião de 1 hora, fechar um negócio e pronto. E fora que eu acredito muito que a venda, quando você vai falar de vender, muitas das vezes as pessoas te recebem, e porque eu sou vendedor, né? Então, quando as pessoas te recebem, as pessoas às vezes te recebem assim, tá, mas onde é que tá a pegadinha nisso aqui? Não, as pessoas estão, às vezes, o outro lado tá tão acostumado, às vezes, a ser enganado ou de levar pancada, de ver alguém tomou vantagem sobre ele. Então, eu acredito muito também na venda, nessa questão da transparência. Olha, você está me contratando porque eu posso te entregar algo bom. Sim. E eu preciso receber por esse algo bom e a gente tem como achar um meio termo que você vai ficar bem e eu vou também ser bem remunerado para isso. Com certeza. Eu acho que essa sinceridade na venda também, ela faz toda a diferença. E essa transparência é o que faz o negócio ter uma visão de 10 anos, né, você consegue enxergar a longo prazo. Mas no decorrer da semana a gente fez um aviso que você viria e a gente recebeu algumas perguntas. Sim. Então, todo Desperta a gente vai mudando, né? E nesse a gente se antecipou. Eu não sei se alguém aí tem alguma pergunta, quem está nos assistindo ao vivo, tem? Eu vou fazer primeiro então as que a gente já recebeu, né? E depois a gente passa para quem está lá, que tá vendo. A gente recebeu várias perguntas, mas eu separei uma, na verdade 3, mas eu vou fazer 2 por causa do tempo. Tem uma pergunta que ela diz assim: Jana, você é uma mulher empoderada. Como você conciliar a rotina de mãe, esposa e empresária? Em algum momento da sua vida você já pensou em desistir da sua carreira profissional por causa da culpa maternal ou de qualquer outra coisa? Se sim, como você lidou com isso? Qual conselho você dá para as mulheres que têm uma rotina super atribulada? Interessante. Eu sempre falo que a minha família é minha prioridade. Nenhum sucesso empresarial justifica o fracasso da minha família. E ao pensar assim, e ter uma vida de empreendedora, ela requer autoliderança, né, que eu falo no segundo módulo do meu treinamento, autoliderança. Então, é toda uma rotina voltada para as coisas que são mais importantes para a minha vida, no caso. Então, é importante para eu fazer atividade física? Sim. Eu escolhi fazer às 5h30 da manhã. É o horário que eu escolhi para não prejudicar o meu momento com os meus filhos, com o meu marido. E tem uma rotina focada em qualidade de negócio. Tem pessoas que estão preocupadas com quantidade de clientes, quantidade de negócio, e eu estou preocupada com a qualidade dos meus contatos. Por isso que é importante num processo de venda você qualificar o seu cliente, para que você faça bons negócios e sem ficar desesperado atrás, fazendo 150 ligações, sem nenhum tipo de conversão. Então, a qualificação, ela me ajuda a ter resultados e, ao mesmo tempo, me ajuda a conciliar esses papéis de uma maneira tranquila. É claro que muitas noites, até mais tarde, eu fico estudando, madrugadas eu fico estudando, feriado, sábado, domingo, em horários, em momentos em que eu preciso me dedicar, aí sim é um momento, mas isso não prejudica a qualidade do tempo que eu administro com os meus filhos e marido. Na verdade, tem um segredo aí que é acordar antes dos outros, né? Tem que acordar, com certeza. Né? Porque se você começa a tirar tempo
que seria o tempo dos filhos e do marido para fazer coisas para você, na minha percepção hoje, não faz sentido. Então, eu guardo alguns momentos para o horário em que eles estejam mais tranquilos. Essa semana passou agora, né, passada, várias pessoas postaram aquela imagem, não sei se chegou a ver, são 4 pessoas na cama, na verdade 3. Aí tem assim, o estagiário, enfim, são 3 pessoas dormindo, né? Aí tem um travesseiro do estagiário, travesseiro do fulano, e eles dormindo assim, né? E a 4ª era um travesseiro do empreendedor, ele não estava lá. E na verdade, eu não concordo muito com essa cena, porque é necessário dormir. Sim. Você precisa de tempo para descansar, para produzir. Então essa história de que trabalhar às vezes 20 horas por dia, isso é loucura. Loucura. Na verdade é porque as pessoas confundem produtividade com quantidade de demandas que você dá conta de resolver, né? Ser produtivo é diferente disso, né? Exatamente. Ser produtivo é você conseguir ter uma agenda e cumprir aquela agenda. E definir aquilo que é mais importante. Prioridade. Legal. A gente está com uma outra pergunta e hoje a gente está com a obra aqui do lado. Ela não funcionava há alguns dias, mas hoje ligaram para ele e o serralheiro chegou aí, né? Mas vai dar certo. Vamos lá. Eita, essa pergunta aqui, eu gostei dela. Jana, estamos caminhando para o fim das vendas físicas ou haverá sempre a necessidade do comércio digital e físico conviverem juntos? Com certeza. Caminhar juntos o físico e o digital. Eu não acredito que estamos finalizando a era da venda física. Eu acredito que a gente está justamente na era da experiência. Né? Na era da experiência em que o cliente ele vai escolher o que ele vai fazer, o que ele vai comprar. Alguns produtos, sim. Alguns produtos você compra pela internet, já tem uma determinada... produtos básicos que você não precisa de pegar, de testar, enfim. Mas as mulheres, por exemplo, gostam de experimentar roupa, ver se ela cai bem, se coloca. Quando você vende solução, você não compra um treinamento assim, sem entender um pouco mais, com profundidade, sem se relacionar com a pessoa que vai ministrar o treinamento. É necessário. Eu acredito que o digital ele veio sim para ficar, ele veio para mudar nosso mindset, nossa forma de fazer negócios, e ela veio para potencializar as nossas vendas. Tem gente que vende X, com a internet vai passar a vender 5X, vai mudar a sua história de vida. Aí sim, mas nunca vai deixar o físico, né, em determinados nichos. É engraçado que é comportamental e cultural também, né? Porque minha esposa mesmo, se der um cartão de crédito parrudo para ela e uma boa internet, ela dispensa qualquer vendedor. E só precisa de um celular. Ela é um perigo na internet. Já eu não. Eu gosto de ir na loja, eu gosto de experimentar, eu gosto de conversar. Eu já gosto de conversar, né? Então, para mim já é mais uma saída para bater papo. Então, eu gosto de conversar. Eu acho que o contato, ele é muito importante, né? Eu digo assim, sim. Eu não sou muito daquele que marca uma reunião para marcar outra reunião, não. Mas o presencial, ele para mim ainda faz muita diferença. E tem coisas que você precisa da experiência, né? Vamos dizer assim, do test drive para que aconteça. Recentemente tem até um cliente nosso que ele estava na Europa e ele estava contando que ele tem um comércio, né, de suplementos, e aí ele contando que lá tem uma grande rede que ela está abrindo mais lojas físicas. Ele falou, mas pô, você não está indo na contramão porque todo mundo investindo muito no e-commerce? Ele falou, no e-commerce sim, mas ainda tem a quantidade de pessoas que gostam de vir, perguntar, como farmácia, é enorme. Então, por isso que cresce tanto e a gente continua abrindo. Então, modelagem, né? Estão fazendo lá e estão dando certo, vamos deixar as anteninhas ligadas. Esse cross, né, de digital com presencial, ele entrega o faturamento que a empresa precisa. Com certeza. Me lembrou de um fato da China. Como é que a China faz? Empreendimentos gigantes, antes de fazer empreendimentos grandes, de produto físico, eles sempre fazem um teste. Aqui no Brasil a gente coloca 500, 600, 700 mil no negócio. Lá na China eles fazem um teste de mercado, gastando aproximadamente 40, 50 mil no negócio, e ele faz um teste do produto, a aceitação desse produto para o seu cliente. E aí eles colocam várias câmeras
para entender o comportamento desse cliente. Fazem leituras de microexpressões, é uma coisa louca. Se pega no produto, se cheira, se embala, enfim, eles fazem vários estudos. E só a partir dali, com esses estudos e essa análise, eles abrem um negócio físico, né? Então, e vão para a internet para bombardear. Teve até um caso de uma empresa de cosmético que ela colocou para um influencer digital vender um produto da empresa e em um segundo de anúncio, que ele falou que usava aquele produto, foram vendidos 6.000 unidades. Só não vendeu mais porque eles não tinham em estoque. Claro que os números da China são surreais, mas para você ter ideia do poder que tem da internet, né? E do minimizar o risco em abrir qualquer negócio, né? Você me falou um número que no dia eu te perguntei, quantas mil startups abrem por dia lá? 14 mil. 14 mil por dia. Eu perguntei para ela se era 14 mil por mês. Abrem 14 mil startups e a grande maioria com incentivo do governo para poder escalar, né? Exatamente. A grande maioria com incentivo do governo. O governo tem investido muito nessas startups e eles sempre falam, né? Ou a startup dá certo ou dá certo. Então, não tem... São planos ambiciosos, ambiciosos. Né? E de longo prazo. De longo prazo. Aqui, qualquer primeiro desafio que a gente tem, a gente pensa em recuar. A nossa cultura. Eu não sei se foi o Wake que falou, mas agora me lembrou de falando isso, que ele falou assim, eu entro de sociedade qualquer negócio. Se o sócio pensar em tirar um pró-labor antes de 24 meses, eu já entendi que está errado. É isso mesmo. Porque ele quer maturidade. Eu vou fazer mais uma pergunta só, que essa também é muito boa. Ela diz o seguinte, Jana, antes de alcançar seus objetivos, imagino que você tenha passado por muitos altos e baixos. Queria saber como você se mantinha firme diante dessas oscilações. Como eu falei, né, assim, eu não escolhi ser vendedora. Então, eu passei um período me questionando. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu vendo o que eu vendo? Né? E eu fiquei com muitos anos com essa pergunta na minha cabeça, sem ter a certeza de que essa era a minha missão. Até o momento em que eu entendi e resolvi vender pelo porquê. Antigamente eu vendia pela comissão, eu vendia para pagar conta, eu vendia para ter meu dinheiro, mas eu não vendia para contribuir com o cliente, para ajudar, para resolver o problema dele. Eu vendia porque no mês seguinte tinha que pagar uma conta, só por isso. E aí, quando você vende, você muda a sua forma de enxergar a sua venda para um porquê, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, aí sim, esses desafios eles ficam mais leves. Antes, eu falava que eu matava 1 leão por dia. E depois, era simplesmente o tempo que iria me dar o resultado. O meu plantio, ele num solo fértil, ele vai me dar o resultado com certeza. Porque tem muitos vendedores ainda que vendem e plantam em sementes em solos inférteis. Em clientes que não têm perfil para o seu produto, em clientes que não vão pagar, enfim. Então, essa qualificação, mais uma vez falando da qualificação, ela é fundamental. Ele se engana muitas das vezes, né? Muito. Ele mesmo se deixa enganar. Ele se deixa enganar e aí ele desiste. Né? Mas o porquê aí depois que você encontra a sua razão para vender e você tem esse encontro, aí naquele momento eu descobri que sim, que era a minha profissão, que apesar de eu não ter escolhido conscientemente, eu fui desenvolvendo as habilidades, eu me apaixonei pela área, estudei sobre a área e aí os resultados naturalmente apareceram. Né? Legal. Temos perguntas aí, né, Fernando? Conta aí pra gente. Raíssa, fala aí qual é a pergunta. Quem perguntou e qual é a pergunta? Quem perguntou foi o Jorge, ele perguntou aqui. A Amazon, por exemplo, vem com produtos de qualidade, rapidez nas entregas e comodidade na compra. Como concorrer com esses gigantes? É complicado concorrer com esses gigantes. Com certeza, depende do que você vende, entende? Se você pegar um produto que ele está disponível em todas as prateleiras, um commodity,
e ele além de tudo, ele tá na internet com preço baixo, rapidez, é difícil concorrer com um gigante desse. Agora, se o seu produto que você vende tem algo específico, que gera um valor agregado, que é entregue de uma forma diferente, que vai resolver o problema de alguém, algo mais personalizado, aí sim, aí o mercado é seu. Basta você entender o que você vende. Né? Ele está disponível na internet, na Amazon, com um gigante que entrega em 1 segundo, ou você vende um produto que ele é entregue de uma forma mais... Uma experiência. Né? Uma experiência, uma forma mais personalizada. Né? Difícil competir com... Mas tem como, né? Até porque no mercado de alto luxo, você tem essas gigantes como o grupo LVMH, Louis Vuitton, Gucci, eles vendem em larga escala, mas não abrem mão da experiência. Sim. Né? Você chega na loja, você tem um super atendimento, exatamente. Como acontece. A Jana ela é muito sucinta no que ela fala, né? E também ela transmite muita felicidade no que ela faz, porque eu acredito que ela faz o que ela realmente gosta. Por isso que tem dado muito certo, né, Jana? Eu acredito que esse é um passo que você está dando. Eu vou dar um spoilerzinho, mas em breve vai ter um produto digital seu. Sim. Você vai estar também, ela vai estar vendendo em company e em larga escala, né? Com certeza. Diga-se de passagem, você vai já ter um produto formatado Sim. que você vai vender ele digitalmente, não é isso? É importante essa entrega online e offline, né? Isso precisa acontecer em todos os negócios, inclusive nos negócios de soluções. Hoje temos plataformas, ferramentas, técnicas, conceitos que não necessariamente o cliente precisa estar em sala de aula. Hoje, muitas pessoas optam por aprender em casa as habilidades e terem ferramentas da sua casa com a comodidade, aprender no seu time, no seu momento, e não necessariamente estar numa sala de aula naquele dia, naquele horário que o instrutor ele decidir. Então, é uma facilidade que a gente encontra hoje no mercado online e, em breve, com certeza estará disponível. Fantástico. E é bom a gente ter essas ferramentas, é bom a gente a gente treinar, a gente ter essa oportunidade de tá tendo vamos dizer assim, essa prevenção antes de ir para o mercado, mas a gente tem que lembrar também que a brasa longe da fogueira, ela esfria, né? Tem que treinar certeza. E tem que botar a cara para jogo, né? Com Porque certeza. senão não vai validar o que aprendeu. Exatamente. Tem que sair do... Exatamente. A minha experiência em treinamento, por ter trabalhado 10 anos com treinamento e desenvolvimento, eu entendo que é uma escolha o indivíduo anualmente se investir na sua educação profissional. Pessoas reclamam, eu não vendo por conta da crise, eu não vendo por conta do problema do cliente, eu não vendo porque o mercado está ruim, ou a minha carteira de cliente é ruim, ou o meu território que me deram é ruim. Enfim, pessoas ficam reclamando e não entendem que a capacitação, o desenvolvimento é a chave para qualquer profissão ser bem-sucedida. Principalmente nessas habilidades que a gente fala, as habilidades comportamentais. E a habilidade de vendas é uma habilidade universal. Ela entra em todas as profissões, em todas as áreas, inclusive para o servidor público, no que eu digo em relação à venda de dentro para fora. E é preciso que haja um investimento do indivíduo para crescer e progredir na sua profissão. Eu acredito que empresas têm pensado em curto prazo também como um único treinamento para resolver todos os problemas da sua empresa. Não resolve. A empresa precisa ter um plano de desenvolvimento na área de vendas, precisa desenvolver treinamentos anuais e sazonais, não é um treinamento no ano, são 2, 3 no ano, e todos os anos tem que haver esse investimento para que o resultado ele venha. O fato da Xerox me colocar no mercado com um treinamento já realizado, não significa dizer que durante o processo ela não deixou de me treinar. Continuava. Então, é uma continuidade. Eu acredito hoje na educação contínua. Eu não acredito que um treinamento vá realmente resolver o problema a cultura de uma empresa que já vem de anos e um treinamento não vai resolver. Ele tem começo, meio, mas não tem fim, né? Sim, porque é mudança de mente. A gente está falando de um mindset da equipe, está falando de mudança de cultura, mudança inclusive da mente do empresário,
para ele entender a importância do treinamento. Legal. Tem mais uma pergunta? Vamos ser rápido então, porque a gente... Vamos lá, pra gente encerrar. Como definir metas? Devem ser desafiadoras, mas factíveis ou além da capacidade? Como incentivar os vendedores para superar suas metas? Ah, interessante. Bom, as metas elas têm que ser específicas, elas têm que ser mensuráveis, você tem que colocar um prazo e ela tem que ter uma razão para a sua meta, né? Esse porquê. Por que você quer atingir aquilo que você quer? Como eu trabalhei muitas vezes com metas impostas pela empresa, olha, você tem que vender esse mês X, né? Eu entendo que por detrás dessa meta imposta, você precisa criar a sua própria meta. A empresa ela não pode definir o seu sonho, a sua visão, seu destino. A sua meta pessoal, ela pode ser muito maior e geralmente é muito maior do que a meta que a empresa define. Eu acredito que o porquê dessa meta, da ousadia, é que vai realmente alavancar, impulsionar para a pessoa realizar. Ok? Legal. A gente está encerrando a live porque o tempo passa rápido, a gente ficaria por mais tempo. Muitas horas aqui ouvindo a Jana. Jana, eu vou te agradecer publicamente, gratidão. Eu que agradeço. Por você ter vindo. A gente trouxe em nome do time da 2Ls, uma lembrança para você. Ah, que lindo! Realmente é só uma lembrança. Obrigada, gente. Por gratidão, obrigada, por você ter Ravel. compartilhado com a gente, por você ter se disposto a falar um pouquinho. A gente sabe que o treinamento é constante, depois eu conto quanto que foi que a gente combinou para ela estar aqui, né? Não foi nada, tô brincando. Deus dá bom o tempo todo, porque eu acho que a gente nem tem para pagar isso tudo, não. Mas gratidão, agradecer a todo mundo que também participou, muito obrigado. Eu que agradeço. Em breve vai estar disponível no nosso canal no YouTube, é só procurar lá 2Ls e também em breve no canal da Jana a gente põe as informações aí. Muito obrigado a todos, agora a gente vai fechar as câmeras e vamos continuar por aqui.